O Brasil deve reduzir a emissão de gases do efeito estufa em 43%, levando em conta o período de 2005 a 2030. O compromisso foi anunciado pela presidente Dilma Rousseff na cúpula da ONU sobre desenvolvimento sustentável. Chegar a esse número depende de um conjunto de ações, como reduzir o desmatamento, ampliar o uso de energias renováveis e diminuir o consumo de combustíveis fósseis. Como parte desse esforço, o deputado Evandro Gussi, do PV de São Paulo, defende o incentivo à produção e uso do biodiesel. Deputado Gussi, bem-vindo à Palavra Aberta. Deputado, o senhor está defendendo um aumento imediato já da adição de biodiesel ao diesel. Qual o impacto dessa medida? Veja, em primeiro lugar, uma alegria estar aqui no Palavra Aberta com todos os telespectadores da TV Câmara e também os espectadores da Rádio Câmara. O biodiesel foi um programa estabelecido no Brasil, ou seja, um incremento da mistura de um óleo diesel, no fundo, que vem a partir de plantas oleaginosas, então ele não emite gases de efeito estufa e principalmente outros materiais que a gente chama de materiais particulados, que causam grande dano à saúde pública. Então os efeitos do aumento da mistura do biodiesel no diesel fóssil, além dos gases de efeito estufa, tem-se uma conta que a cada 1% de mistura nós temos até 5% de decréscimo de emissões proporcionais ao diesel circulante, mas além disso, os efeitos para a saúde pública em relação a materiais particulados é incrível. Nós temos hoje cálculos do número de mortes e do número de doenças causados por esses materiais que são fruto da queima dos combustíveis fósseis, especialmente do diesel fóssil, e o biodiesel é uma resposta, porque o Brasil pode ser um grande produtor, tem potencial para isso, já temos tecnologia desenvolvida, enfim, é um programa fundamental para o desenvolvimento sustentável no Brasil. Deputado, e quando o senhor acha que seria possível implementar esse aumento para 8%? Olha, nós já sabemos, temos dados que ele pode ser imediato. Por quê? Nos últimos leilões de biodiesel, o biodiesel ele é comercializado a partir de leilões feito pela Agência Nacional de Petróleo. Nós temos um estresse de oferta, ou seja, para as pessoas entenderem, entre aquilo que nós hoje, que é comprado nos leilões pelas distribuidoras e aquilo que a produção oferta nesse mercado, nós temos um estresse que chega a praticamente um B2, ou seja, 2% a mais de mistura. Ou seja, nós já temos capacidade produtiva hoje para aumentar em 1%. Mas mais do que isso, o que nós queremos do programa de biodiesel é uma plataforma de previsibilidade. Porque todo o processo industrial ele depende disso, para que ele possa se organizar. Disso depende a matéria-prima, a oferta de matéria-prima, as plantas industriais. Então, nós queremos aqui ressaltar os avanços que nós tivemos recentes em relação ao biodiesel e aproveitarmos para dizer que o B8, como a gente chama, ou seja, 8% de mistura, ele é viável imediatamente. Deputado Gussi, o senhor está presidindo a frente parlamentar do biodiesel. Como vai ser a atuação dessa frente? Ela já tem sido. Por exemplo, nós vimos que o biodiesel precisava ser um tema para a COP21. A COP21 é a Conferência Internacional do Clima, e nós vimos que o Brasil tinha como potencial apresentar ao mundo todo uma proposta concreta, porque todos estão falando que nós precisamos reduzir as emissões de gases que produzem efeito estufa. A Europa tem se comprometido com isso, os Estados Unidos da América também têm esboçado algum compromisso nesse sentido. Mas nós, inclusive numa audiência com a ministra Isabela Teixeira, do Meio Ambiente, dizíamos no que ela recepcionou e já se pensava nisso no Ministério e foi levada a proposta na COP21, que o Brasil apresentasse metas concretas. Por exemplo, queremos fazer a redução, mas vamos também indicar quais são os meios para que isso aconteça. E entre eles, a proposta contempla o que nos satisfez muito e queremos aqui cumprimentar a ministra Isabela e todo o Ministério do Meio Ambiente. A proposta brasileira para a COP21 contempla o aumento do biodiesel no diesel que vai ser ofertado no país. Deputado, e o custo dessa medida? Veja, no passado o biodiesel ele era mais caro do que o diesel.
Hoje, dada a escala, né, e na maior parte, em uma boa parte do país, o biodiesel é inclusive mais barato do que o diesel convencional, o diesel fóssil. Tanto que nós temos um pedido ao governo federal que naquelas regiões onde o biodiesel já é mais barato que o diesel fóssil, que o aumento da mistura possa ser permitido. Nós precisamos ter sim uma mistura obrigatória mínima, que hoje é de 7%, lutamos para que seja imediatamente de 8%, mas há regiões em que economicamente o biodiesel já é mais viável que o diesel fóssil, portanto a mistura poderia inclusive ser maior do que já é. O senhor acha que nessas regiões poderia ser obrigatória uma mistura maior? Não, ela pode ser autorizativa, porque hoje é proibido você apresentar uma mistura maior do que essa. Nós, repito, devemos ter uma mistura mínima obrigatória, como tem, porque é um programa de fomento e de proteção e de sustentabilidade, então isso é necessário, mas há regiões naquelas regiões onde já é mais viável economicamente o biodiesel em relação ao diesel fóssil, que isso fique livre. Deputado, sempre há um temor na sociedade quando se fala em combustíveis alternativos, do período que houve o pró-álcool e em um determinado momento um desabastecimento de álcool pegou muita gente de surpresa. Existe esse risco no biodiesel? Veja, hoje não. Como eu disse, em todos os últimos leilões, nós temos uma oferta de biodiesel superior à demanda das distribuidoras. Hoje, por exemplo, nós temos, repito, 7% de mistura obrigatória. Só com a sobra que nós temos nos leilões, nós já poderíamos ir até para um B9, ou seja, 2% a mais de mistura. Agora, o que trouxe problemas, tanto no pró-álcool, mas especificamente onde nós tivemos problema no biodiesel, é justamente pela indústria não ter uma noção clara de médio e de longo prazo de como ficará o programa. Então, embora nós estejamos elogiando o governo pelas duas medidas, tanto essa da COP21, como a permissão que o Ministério de Minas e Energia, o Conselho Nacional de Política Energética, deu para que, no caso de frotas cativas, nós tivéssemos a possibilidade de 20% de mistura, 30% no caso de máquinas agrícolas e o transporte ferroviário. Nós louvamos essas iniciativas do governo federal, mas achamos que podemos aumentar mais, mas principalmente a nossa grande demanda nós queremos um programa previsível para os próximos 10 anos. Como é que essa cadeia deve se comportar para os próximos 10 anos? Porque isso permite o planejamento da oferta de matéria-prima, das plantas industriais, do processo de distribuição. Nenhum processo econômico vive bem sem previsibilidade, sem planejamento. E é isso que nós precisamos. Fora isso, nós temos matéria-prima em abundância, ou seja, a soja que hoje claro, nós temos uma proposta no biodiesel de diversificação da matéria-prima, mas hoje a soja, que é a principal componente, é uma matéria-prima em abundância e que não tem perspectivas, como foi o caso da cana-de-açúcar no passado, de sofrer mutações ou mudanças de rumo. Essa é uma preocupação que nós não precisamos ter. Deputado, a Frente Parlamentar já tem uma proposta de ações nesse prazo de 10 anos que podem já ser Temos. Nós, inclusive, temos conversado e temos tentado levar ao governo um marco regulatório para o biodiesel, ou seja, que nós possamos realmente ter um processo. Então, nós estamos em contato frequente com toda a cadeia produtiva do biodiesel, justamente para que a gente possa estabelecer parâmetros. Também temos ouvido muito a questão da indústria fabricante de motores, porque nós precisamos da garantia dessas indústrias. Nós já temos inúmeras montadoras ou fábricas de motores que já dão garantia para motores com até 30% de mistura, por isso que o Conselho de Política Energética pôde fazer essa medida recente. Ou seja, é um programa que, com previsibilidade, tem tudo para continuar dando certo e acentuar ainda mais esse progresso, desenvolvimento sustentável no Brasil. Deputado Gussi, obrigada. Espero que o senhor retorne a palavra aberta para nos colocar a par aí dos avanços da frente. É sempre uma alegria estar aqui, esse programa tão instrutivo para os nossos telespectadores e espectadores. Palavra aberta termina aqui. Agradeço a presença do deputado Evandro Gussi, do PV de São Paulo, e a você, que acompanha esse programa pela rádio e pela TV Câmara. Para assistir esta e outras edições do Palavra Aberta, é só acessar o nosso site câmara.leg.br/palavra aberta. Até mais.